da mulher que possui algum tipo de deficiência, limitação, deve também se ter um outro olhar, uma outra questão, não é de fato ainda algo que eu estudo, mas se você quiser complementar com alguma informação relativa a isso. Eu vou só fazer uma reflexão aí, complementando o que você trouxe, né? Você explica, e aí a gente vive isso, a gente percebe isso, que a mulher, né, e principalmente a mulher negra, ela sofre, né? Sofre, a mulher negra. Mas, quando a gente começa a ter essa relação, é mulher, a gente já sabe que vai sofrer. Parece que escolhe já o gênero, né? Esse aqui é que é para sofrer. Se a gente acrescenta um pouco mais, né, de elementos, que é a questão étnica, a negra, se for uma mulher negra, isso também já vai agregar, né? É como se estivesse selecionando as pessoas para participar daquela seara de violência, né? E é isso, né? Se a gente for estudar um pouco mais, a gente vai ver que é isso. Mas se a gente ainda mais acrescenta a interseccionalidade, que é a pessoa com deficiência, com certeza, a gente tem um número até maior, expressivo. Quando se trata da mulher surda, como é que ela, socialmente, né, ela vai poder reclamar, como é que ela vai chegar até realmente a delegacia para poder reclamar ou explicar o que está acontecendo? Então, tem sim, essa marca bem forte aí, dentro da comunidade surda, que é algo que precisa ser conversado, dialogado, ainda mais e mais. Porque é o que a gente percebe, né? Tem até uma pesquisadora no tema, que é a Laisa Rebouças. O que é que ela explica? Ela mostra como é que uma mulher, né, ela estudou em... Tá travando para você? Fechou agora? Fechou. Eu quero que ela repita, porque como ficou gravando, a fala dela estava não reproduzida. Eu acho que é muito importante como está acontecendo. Sim. Eu acho que ela está com um pouquinho de estabilidade, né? Mas enquanto ela não volta, só fazendo um breve comentário sobre a notícia que ela já acabou de dizer. É incrível como não temos noção, assim, da extensão... Como é? Vocês estão me vendo direitinho? Oi, Euri, deixa eu te falar. Você estava congelado. Ok. Então, beleza. Falando sobre essa questão dessa tríade, né? Mulher, negra e com deficiência. Rapidinho, mute o seu aí, Fábio, para ver se melhora, porque eu acho que talvez meu áudio esteja vazando. Oi? Pode falar. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Então, tá, beleza. A Fábia está me dando aqui o retorno. Então, é isso. Essa tríade, né? A gente tem essa tríade aí, que é a pessoa, a mulher, a negra e a pessoa com deficiência, independente da deficiência. Né? Se tem o marco da negritude, isso fica a mais, né? E aí a gente tem a questão das escolhas, né, das profissões. Com o foco nas mulheres, a gente já começa a perceber o quê? Se para um ouvinte chegar a uma delegacia, né, uma mulher ouvinte, no nosso caso, né, eu, você, a Júlia, a Fábia, nós três somos ouvintes. Para a gente chegar até a delegacia, já é difícil numa perspectiva de como é que vai ser lá, como é que as pessoas vão me receber quando eu chegar, essas questões todas. Imagine aí quando tem o bloqueio da comunicação com uma pessoa surda, com uma mulher surda e negra, periférica, né? Então, isso aumenta a questão de como a mulher deficiência, né, com deficiência e surda, ela permeia nessa questão de violência, né? Muitas vezes os próprios parceiros, eles são ouvintes. Isso aí já entra em outra questão. Se os parceiros, eles são ouvintes, aí tem o privilégio, né, do oralismo. Ainda tem isso. Então, a gente tem essa questão
também da violência, né? Então, assim, uma pesquisadora, não sei se vocês conseguiram, antes eu estava explicando sobre isso, uma pesquisadora surda, né, que é advogada, ela fala sobre essa temática, ela é uma mulher branca, então a gente sabe também que até nas profissões, se para a gente, como ouvinte, tem essa questão, então, a depender do nível social, né, qual é a família, as questões todas, e tem também a questão do capacitismo, será? Nada, não, você não pode, você tem que ficar aqui. Imagine também para uma pessoa surda como é que é. Pensar em ascender, ainda mais mulher, né? Ascender a outras áreas sociais, né? A outras. Acho que a internet dela chegar aí na delegacia, por exemplo, e conseguir. Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltou. Estão me ouvindo bem? É porque você está caindo. De vez em quando, seu eu vou continuar. Eu estou ouvindo a Fábia. Eu acho que você está com a eu estou caindo? Agora tá ok. Se eu estou caindo. Mas eu estou caindo e estou levantando? Eu não sei se o retorno da Fábia é que eu estou caindo ou se eu posso continuar. Tem alguma informação aqui no chat? Adoro. Ficou o sorrisão da Fábia aqui na minha frente. Eu vou falando, a Fábia está aqui sorrindo, eu acho que é para continuar, então eu vou continuar aqui. A Fábia está bem aqui na minha frente, né? Então vamos lá. Eu vou continuando. E aí, já vou finalizar também. Posso continuar, gente? A carinha da Júlia é linda, né? Juliana. Eu vou continuar. Qualquer coisa vocês colocam aí no chat, gente. Vai colocando aí como é que eu tô, como se tá caindo, como é que tá a internet, se a internet tá fraca. Vai me avisando aí. Ela tá com a mãozinha. Tá, eu vou falar e paro e aguardo elas. Então, a orientação era o quê? Escrever com a mão vermelha. Escrever, pegar algum material de caneta vermelha e colocar na mão, de uma forma discreta, né? Para que o marido não percebesse, né? A pessoa, né? Que estava violentando. Então, essa é uma orientação que algumas surdas elas já estão praticando, né? Que é escrever com alguma coisa vermelha, né? Um X na mão, e aí mostrar alguém, ou chegar na delegacia para mostrar. Então, assim, são algumas estratégias, né? Que são usadas para ver se, pelo menos, essa pessoa vai até a delegacia, explica. E agora lá tem a questão da barreira linguística, né? A importância também dos intérpretes lá. Eu vou aguardar as meninas voltarem, ou eu voltar, e continuar. Fábia, Julie. A gente está aqui. Tá tranquilo? Tá agora bom. Eu tô sentindo, não tô sentindo vocês. Não, é porque como tá caindo, aí a gente está tentando não interferir tanto para que não interrompa sua fala. Mas, assim, parece que teve um gap, porque você começou a falar dessa questão do sinal vermelho, né? Só que eu acho que o que você estava explicando antes se perdeu nessa desconexão. Eu não sei se o que você estava dizendo tinha a ver... Isso foi pensado para a mulher surda, no caso, né, deficiente auditiva, ou isso é algo que está sendo também utilizado? Porque eu nem tinha pensado, mas é de fato... Nossa, nunca tinha imaginado assim... Claro, a gente pressupõe o quanto deve ser doloroso, violento e, de fato, enfim, né? Muito mais complicado para qualquer mulher com qualquer tipo de deficiência, né? Porque nós já temos uma certa... a gente já lida com diversos preconceitos e discriminações, mas, nossa, não consigo nem imaginar o que uma mulher que é portadora de uma deficiência passa. Mas quando você estava
narrando, eu comecei a me enxergar nesse lugar, desse desespero de você não poder ter a quem recorrer e também de ter parceiros que possam se valer da sua deficiência como forma de lhe oprimir, né? Eu acho que ela caiu aí para você também, não foi, Fábio? Eu acho que, sabe, acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente faz a live e aí depois a gente disponibiliza a gravação para ela traduzir, porque acho que a gente não vai... A gente pode seguir, Ju. Acho que a gente pode seguir. A gente já entrou com um horário. Isso. Então, e depois, quando a gente for disponibilizar essas partes, ela traduz. Ela vai pegando na medida que a gente for falando, porque ela está entrando e aí está interagindo de forma bacana. Eu acho massa isso que você colocou, porque realmente a gente se dá conta de alguns recortes e a gente não se preocupa em abranger esses recortes, né? Porque para uma mulher surda, o companheiro que é o ouvinte, ou, né, que fala e tal, ele já é também um agressor, porque ele pode utilizar aquilo que é o que ela não tem como uma forma de opressão, né? E até, por exemplo, uma ida à delegacia, ele se sai muito melhor, gente. Ele está ali em um lugar que ele pode explicar perfeitamente o que é que aconteceu sob o olhar dele. Então, isso é muito doido. Eu acho que esse papo é bem importante, assim, de verdade. Eu achei bem interessante, eu queria ouvir até um pouco mais. Você falou justamente essa questão do sinal vermelho. Eu já tinha achado isso genial, fantástico, e uma coisa tão simples, mas que, de fato, está fazendo diferença, salvando vidas, né? Mas, no caso da mulher que tem deficiência auditiva, eu não tinha percebido a dimensão que isso pode ter para essas mulheres, né? De fato, com uma ferramenta de buscar socorro, se pedir ajuda, né? Uma estratégia de ultrapassar essa barreira, né? Aí é isso, eu só fiquei curiosa do início que faltou e fiquei sem entender se isso surgiu ou se, de fato, isso é algo que está vindo atender essa demanda das mulheres com deficiência auditiva mesmo. Ou se já foi pensado para elas, no caso. Parece que travou, né? Não, acho que ela está digitando. Não. Ah, pronto. Ó, gente. Então vamos mas, continuar. enfim, eu acho que a fala dela, quando ela começou a falar sobre a pesquisadora e tal, que é advogada, eu acho que foi uma estratégia criada por essa mulher. Me deu essa impressão. Que foi uma estratégia criada por ela. Era bacana ela voltar, quer dizer, a gente vai esperar, né, quando ela voltar para poder ela falar a respeito, mas eu acho que é isso, assim, quando ela falou que é uma pesquisadora, advogada e que é uma mulher branca, mas é surda, então acho que pode ter sido uma estratégia mesmo, e é fantástico, porque é uma medida super simples, né? Super simples. Genial mesmo. E assim, existem várias outras, né? Desde palavras de segurança que são usadas, como em alguns países você pode ligar para ligar para a polícia, fingir que você está pedindo uma comida, e eles já têm protocolos que eles entendem quando você liga para a polícia para pedir uma pizza, é uma mulher que está pedindo socorro, né? Mas esse do sinal vermelho realmente é muito simples e a potência que isso traz, né? A nossa simplicidade e na facilidade de identificação também. Eu estou muito encantada com essa nova estratégia de sobrevivência, né? Sim. Essa estratégia, na verdade, essa estratégia tem também algumas pessoas ouvintes já tinham, né? E aí também algumas pessoas ouvintes já tinham essa estratégia, é uma estratégia de fora também, né, de outros países. Mas as surdas elas não usavam aqui, não conheciam. Então, por exemplo, bem simples, não precisa de uma pessoa eloquente, nem na língua portuguesa e nem na Libras, né? E fácil. Agora, é necessário também ter um pouco de cuidado, porque os códigos, essas coisas que a gente já sabe do passado, da nossa história, né? Enquanto negritude,
também o povo surdo, né, as mulheres, elas já estão atentas a isso, porque alguns agressores, eles já sabem disso também. Então, precisa ter algumas estratégias para que não seja pegue e sofra mais, né? Sim. Vai, Fábio. Agora, eu tava vendo hoje uma estratégia que é, na verdade, de uma escola de estudos feministas, de ativismo feminista, na verdade. É uma proposta que eles fazem para que mulheres identifiquem outras mulheres que acolhem, né? Então, eles fizeram uma proposta que é colocar um pano verde na janela ou na porta, enfim, e fazer com que essa ideia circule para que mulheres que são agredidas ou mulheres que estão passando por algum problema, elas, ao verem esse pano, elas saibam que ali naquela casa tem uma mulher que pode ouvi-la e que pode direcioná-la, né, para onde precisa. Eu achei fantástico também, assim, porque O inverso, né? Eu acho que é super potente, né? E a gente precisa saber onde é que estão essas pessoas que podem acolher a gente em um momento de desespero. Sem sombra de dúvidas, a saída para esse quadro epidêmico de violência está em esforços, né? Por isso que a gente pensa nesse acumulamento, né? Esse acumulamento feminista. Que é justamente trazendo um pouco do conceito da bimapiedade, da dororidade, né? E a gente ouve muito falar da sororidade, que é um conceito, obviamente, né, que tem a ver com esse senso de, enquanto mulheres, exercer a solidariedade, né, em relação umas às outras, enquanto irmãs e pessoas que estão na mesma condição e exercer nossa empatia e nosso senso de irmandade. A Vilma traz esse conceito da dororidade, né, e traz justamente aquilo que nos une a partir da dor, porque ela diz que para as mulheres pretas, elas não cabem apenas nessa união universal que se pressupõe, né, se promover cada vez mais as mulheres. Existem um recorte de raça sobre o ser mulher, que faz com que exista uma série de violências que só se acometam, ou se acometam com mais intensidade, né, e frequência, com as mulheres pretas. Então, ela traz esse conceito da dororidade, da dor que nos une, mas que está dentro do mesmo princípio, de buscar estratégias de unir mulheres, né, em busca de encontrar formas de sobreviver, de superar, e eu acho que isso tudo permeia esse tipo de estratégias como o sinal vermelho, como o Fábio falou agora, acho que essa foi da pano verde, né, esse pano verde da ligação. Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar, de fato, essa mentalidade dessa sociedade machista, eu acho que uma boa forma de buscarmos alternativas é unir esforço mesmo entre mulheres, para que a gente possa encontrar mesmo assim, alternativas, porque, infelizmente, ainda vai se levar um bom tempo para que a gente consiga fazer com que a sociedade compreenda que as mulheres merecem ser tratadas com o mesmo respeito, ter o mesmo direito, nem menos nem mais do que os homens, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda é um lugar muito ruim para se ser mulher, né? Vale. Sim, e o Brasil é não, um dos piores países, né, nesse lugar. Eu queria até te pedir para fazer um comentário para a gente entrar sobre o espetáculo, mas eu gosto muito desse assunto, se deixar. Mas você tem um estudo sobre a necropolítica, né? Você estuda sobre isso, e eu acho que pode ser interessante você falar também sobre essa questão, quando a gente fala do aquilombamento, né, justamente esses movimentos que a gente busca de resistência em relação a essa política genocida, especialmente do povo preto, né. Eu acho que pode ser interessante para você falar um pouco sobre isso, né, sobre o que é esse senso de se acomodar mulheres, né. Que, na verdade, surge como uma estratégia de resgate à sociedade africana, né? Eu uso um termo na minha dissertação, que é um termo de afroperspectividade, né? Que é
O professor Renato Nogueira, ele cria esse termo, na verdade, partindo da tríade do aquilombamento, né, do quilombismo Ai, gente, eu esqueci o nome do cara agora. O cara do teatro negro, o cara. Lembra o nome dele, pelo amor de Deus. Abdias Nascimento? Exatamente, Abdias arrasou, Nascimento. Então, ele Gente, cria... eu tô com essa dificuldade de sofrer. Partindo dessa tríade, né, do aquilombamento, proposto por Abdias do Nascimento, da afrocentricidade de Molefe Assange, que é uma crítica à hegemonia, e do perspectivismo ameríndio, proposto por Viveiros de Castro, né, na tentativa de criar uma nova perspectiva para a gente pensar a sociedade por um viés dessas duas matrizes, que foram matrizes apagadas historicamente, né? Matrizes africanas e as matrizes indígenas, né? De pensar filosoficamente uma estratégia de sobrevivência. E aí é que entra o aquilombamento, né? Que inicialmente surge como essa tentativa de resgatar o que já acontecia na sociedade africana, entre homens e mulheres. Lógico que o que a gente está falando aqui, quando a gente vem para o Ocidente, a gente cria um problema, que é esse problema dessa divisão entre gêneros, que é tão bem delimitada. E então, o nosso aquilombamento aqui seria a coisa do aquilombamento entre as mulheres, que é uma estratégia. É importante falar que, quando a gente fala sobre dororidade, por exemplo, a gente está falando das dores que nos unem, a dor que perpassa pelo meu corpo. É uma dor muito parecida pela que perpassa pelo corpo de Eurídice, pela que perpassa pelo seu corpo também e tal, mas é muito mais numa perspectiva da gente sair desse lugar de ressentimento dessa dor e de buscar uma estratégia para que ela deixe de existir, e não de ficar ali remoendo que é uma dor existente, que é uma dor, né, e tal. É uma dor ancestral, sim, mas o conceito vem muito mais nessa perspectiva de relacionar essas dores como uma forma de confrontar e de criar possibilidades para que elas deixem de existir, né? Então, o aquilombamento, ele vem nesse lugar, nessa perspectiva mesmo, né? Quando a gente se percebe parecido com o outro, na dor e na alegria também, que é importante a gente ressaltar, a gente cria formas de sobrevivência mesmo. É isso. Eu sempre digo que eu acredito no teatro como uma ferramenta de transformação social, né? Eu acho que a sociedade aceita o espaço cênico como espaço onde se questiona, né? Onde se permite refletir a respeito de questões que ainda são necessárias serem pensadas, e eu acredito nessa arte militante, de fato, que é a que eu faço, né? Eu não consigo dissociar a minha militância política do meu trabalho artístico, são muito próximos. E é por isso que eu acabo trazendo muito esses termos, porque não é só arte que eu faço, é militância. Então, por trás desse trabalho artístico, que é Medéia em carne viva, existem diversas outras questões, entre elas esse conceito de se unir mulheres em prol de uma ação. Temos homens parceiros na equipe, massa, maravilhosos, super, que estão, inclusive, agora trabalhando nesse exato momento conosco. São tão importantes quanto qualquer outro membro, mas, sem sombra de dúvidas, existe sim um espírito de união coletiva entre mulheres para produzir algo artisticamente que fale sobre e para mulheres também. Isso também permeia a minha estética, né? E Medéia, quando a gente... para quem não sabe, é um espetáculo de formatura, meu em direção teatral, né? Que eu me formei agora na Escola de Teatro da UFMA, e
foi uma formação, obviamente, eurocêntrica, eu só montei homens brancos, até o momento que me foi permitido escolher, porque depois, claro, eu consegui quebrar isso e montar Maria Chu, que é uma dramaturga preta, né, baiana, mas radicada em São Paulo, maravilhosa. Mas até lá, em 60 anos, foi a primeira mulher preta que foi montada, a primeira dramaturga preta montada na escola. Então, ainda é uma escola muito eurocêntrica e que nós montamos muito homens brancos, cis, héteros, né? Então, muito doloroso todo esse processo. E aí, eu sempre fugi dos clássicos, né? Só que, quando chegou na formatura, eu estava em busca desse texto da mulher preta, e eu conheci da Grace Passou, que se chama Mata Teu Pai, que é uma releitura de Medeia, e me fez chegar até Medeia, de fato, de Eurípides, né, que é um clássico que nós nos inspiramos e a partir de onde construímos esse espetáculo. E aí eu comecei a perceber o quanto na história de Medeia, de fato, existe da história da mulher preta, né, se tratando de uma personagem que é abandonada com 2 crianças, como tantas outras mulheres pretas, mães solos, né, tem que enfrentar essa realidade. Ela é tida como uma mulher bárbara, uma mulher selvagem, e aí, pela primeira vez, eu comecei a despertar a curiosidade mesmo, de conhecer um pouco mais a respeito dessa peça. E aí a gente foi se aprofundando na pesquisa e a gente descobriu que, na realidade, Medeia é um mito, né, que antecede muita dramaturgia que nós conhecemos e que acabou sendo esquecido historicamente, mas basta pesquisar um pouquinho que se encontra, e que nessa dramaturgia que fez com que ela se tornasse, né, digamos assim, que ela fosse eternizada de uma certa forma, né, ela foi eternizada na obra de Eurípides, né, na dramaturgia de Eurípides, é uma deturpação do mito originário, porque ela não mata os filhos, né, que é a grande polêmica em torno desse texto. E aí, mais uma vez, me chamou a atenção também, porque, para mim, se tornou mais um emblema desse processo de violência, né, que o patriarcado faz, onde se apropriam da memória das mulheres, deturpam a nossa memória, a nossa história, né, corrompe, né, a serviço de uma série de interesses, né, enfim. No caso de Medeia específico, o mito originário é de uma deusa da cura, né? E, para quem conhece também um pouquinho de história, a gente sabe que muitas mulheres foram queimadas na Idade Média, tidas como feiticeiras, como bruxas, e hoje se sabe que eram muitas curandeiras, né? Que eram justamente mulheres que detinham saber sobre a cura, sobre o cuidado, sobre a medicina, que historicamente também foram mortas, assassinadas, e tiveram seu conhecimento apropriado pela medicina patriarcal, né? Então, eu fui pegar esse texto clássico, escrito por um homem branco, eurocêntrico na minha formatura, mas eu tentei justamente, né, me chamou a atenção, através da dramaturgia da Grace Passou, que é uma mulher preta maravilhosa, que fez uma releitura, e aí eu comecei a perceber que a gente tem que ir, às vezes, na fonte mesmo, né? Então, por que montar um texto, entre aspas, né, um texto clássico, quando você está tentando ir de encontro a essa mentalidade que significa esse conjunto, né, de preconceitos do classicismo acadêmico, né, que está calcado em uma série de outras questões envoltas ao academicismo, mas é justamente isso, a gente percebeu que é a fonte, né, a fonte está lá, é essa, é grega, dentro do teatro, não tem para onde correr, depois isso se desdobra de várias formas, mas, acima de tudo, o texto de Eurípides é um texto muito político, é um texto revolucionário, um texto visionário, ele traz diretrizes para o futuro, que eu digo que a gente ainda nem chegou lá, a gente está em 2021 no Brasil, a gente ainda não chegou no ano em que Eurípides, né, na ficção dele, escreveu esse texto, porque ele fala coisas que a gente ainda não vive, né? Ele fala sobre o dia em que a mulher vai ser tratada em pé de igualdade com o homem, isso 2.500 anos atrás, e a gente ainda não chegou lá. Então, é um texto realmente assim, muito interessante. E aí a gente tentou justamente fazer o que a Conceição Evaristo fala e nos recomenda a todas e milita por, que é o nosso processo, a nossa escrevivência, que é justamente a gente buscar, enquanto mulheres, né, pretas, reescrever essa história. É só um adendo que eu sempre falo que é importante ser dito, que eu sou uma mulher beneficiada pelo colorismo, eu não sou retinta, ou seja, eu não tenho a minha pele escura, como outras irmãs minhas, mas eu me reconheço sim enquanto mulher preta, né?
sou beneficiada pelo colorismo, porque quanto mais clara a sua pele, menos preconceito, e quanto mais escura, mais preconceito você vive. Então, eu falo enquanto mulher negra, porque sim, eu me identifico enquanto mulher negra, sofro em função disso também, não tanto quanto, obviamente, outras mulheres mais retintas do que eu. Mas, voltando para a Conceição Evaristo, esse conceito da escrevivência vem justamente da necessidade de buscarmos aquela memória que foi apagada. E eu senti muito isso na minha formação acadêmica, porque não existe na biblioteca hoje da escola, em 60 anos de existência da minha faculdade, né, da minha escola de teatro, na minha biblioteca, um livro de uma dramaturga preta, de nenhum preto, na realidade, não existe dramaturgia preta na escola, infelizmente, até o presente momento que eu saiba, ainda estamos vivendo esse momento, né? A gente não tem na nossa biblioteca, a gente não tem montagens de dramaturgos negros. Então, quando eu fui para a formatura, eu busquei justamente fazer esse processo de escrevivência, né? Que é reescrever essa história que nos foi roubada. Então, eu uso o arcabouço teórico, assim, como inspiração mesmo, né, de Eurípides, para que a gente possa desenvolver um processo que está justamente vindo na dramaturgia da nossa vivência, das nossas histórias, das nossas dores, de todas as mulheres envoltas desse processo. A dramaturgia foi escrita por mim, mas sim inspirada sobre milhares de histórias, de milhares de mulheres que eu conheço minha vida inteira, mas também, principalmente, fizeram parte desse processo. Então, Medea, ela tem uma dramaturgia de fato autoral, a gente se inspira em Eurípides para fazer uma brincadeira, para, no final das contas, contarmos a nossa história com as nossas próprias palavras, né? Que é algo que nos foi negado e ainda é historicamente. Isso tudo, gente, aconteceu no momento de pandemia, né? A gente começou a pensar esse projeto no ano passado, a gente entrou no processo de distanciamento social, a gente teve que interromper por diversas razões, né? Obviamente, em função da pandemia, e a gente se veio diante desse desafio do que é se fazer esse novo teatro através do audiovisual. A minha experimentação, na minha formatura, ainda foi dentro de um prédio teatral, que foi o Teatro Gamboa, que nos acolheu, maravilhoso, e que tivemos a oportunidade de montar, de fato, no palco, como fosse feito no palco, né, usando toda a linguagem do teatro, mas já dialogando um pouquinho com o audiovisual. E agora nós vamos ter a oportunidade de fazer uma nova montagem nesse aspecto muito mais direcionado para o audiovisual, que é algo muito novo ainda para nós que somos do teatro, né? Então, nós vamos sair desse prédio teatral, que é o que foi, no caso, para nós, né, o primeiro momento Gamboa, e estaremos indo para uma locação, né, que é a Pousada Boqueirão, que está nos apoiando, que é considerada a cozinha mais bonita da cidade, e que nós estamos uma parceria muito bacana, que nos acolheu. Nós estaremos fazendo as apresentações nesse espaço que fica lá no Santo Antônio, né? E aí a gente já começa a trazer uma outra linguagem do próprio audiovisual, que tem também uma conexão com o realismo, com a performance. Então, essa nova montagem está sendo muito, muito gostosa de estar sendo feita, porque nos permite experimentar novas formas de se fazer, né? Arte, digamos assim. Continuamos ainda, obviamente, todos somos artistas de teatro, mas cada vez mais nesse intercâmbio, nesse diálogo com o audiovisual. Então, essa nova montagem, a gente está trazendo um pouco desse novo fazer mesmo, né? Esse teatro pandêmico, que tem muito da linguagem audiovisual, que é uma linguagem híbrida. Eu queria que a Fábia falasse um pouquinho como é que está sendo isso para ela, né? Enquanto atriz. Esse processo de montar no audiovisual. Então. É o que eu falei antes, assim, é um desafio. É um desafio por conta de todos os percalços, né, que a gente tem passado mesmo. Os tempos, eles estão muito difíceis e ser artista sempre foi muito complicado, e em tempos pandêmicos ser artista sei lá, 1000 vezes mais, talvez, porque tem uma coisa que, assim, a arte da gente é uma arte da presença, né? A arte do corpo presente, a arte do ensaio presente, e os tempos são tempos que exigem o isolamento e o afastamento da gente, então é meio incoerente ainda querer ser artista, ter essa teimosia de querer ir adiante,
Mas, por outro lado, eu acho que é um momento de respiro da gente, né? Eu acho que fazer arte, fazer o tipo de arte que a gente faz, acreditar nessa arte, é o que ainda faz com que a gente respire com uma certa leveza e consiga projetar coisas futuras, né? Medeia chega para mim nesse caos, nesse período pandêmico, é um desafio, sim, é uma delícia porque é um texto que eu compro a ideia, né? Você falou aí da escrevivência, a escrevivência não só diz respeito a reescrever as nossas histórias, mas diz respeito também no momento em que você sistematiza essa história, sendo uma mulher preta, você está sistematizando a história de muitas mulheres pretas, porque existem muitas coisas que nos ligam, né? Então, não só reescrever, mas aproximar a outra também. Então, o texto é um texto muito próximo. Eu concordo quando você diz, inclusive é algo que eu escrevi, né, enfim, para constar no release, que quem é essa mulher, né? Quem é essa estrangeira? Quem é essa mulher que é abandonada com 2 filhos, à própria sorte, hoje em dia? Se você for olhar, é a mulher preta. Então, é uma história que eu compro, porque diz respeito a mim e as minhas, né? Então, é um desafio pelo tempo e por tudo que está acontecendo, mas é bacana fazer, porque, de certa forma, me apropriar do texto, me apropriar dessa mulher, me apropriar um pouco também do que eu trago dentro da minha ancestralidade. Eu queria pedir para Mai colocar um teaser. Dá para colocar agora, Mai? Deixa eu ver. Fala aí, tá? Deixa eu ver se entra. Pronto, a gente vai passar agora o teaser para vocês assistirem. A mãe de anjo, olhai em mim. A mãe de anjo, olhai em mim. E mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, laica posse do meu país. Tá me ouvindo, Fábio? Tô. Uhum. Ok. Então, só um fragmentozinho para vocês verem um pouquinho o Fábio desse processo, né? Então, gente, a gente está num momento muito difícil da pandemia, e é realmente um momento que precisamos ficar em casa, é importante dizer isso, né? Estamos num lockdown e necessário, fundamental, não é uma brincadeira de fato que está acontecendo.
E isso faz com que a gente tenha muitos desafios nesse processo. A gente só, aproveitando, a gente trocou a intérprete agora, ela vai se apresentar para vocês. Olá. Oh, como assim? Volta, Kézia. Continuando. A gente está no momento de lockdown, então a gente está passando por muitos desafios, né? Está sendo muito difícil para nós produzirmos nesse momento, mas ao mesmo tempo a gente entende que a arte também é uma forma, né, de a gente acalentar as pessoas, inspirar, apoiar. A arte salva vidas mesmo. Você quer se apresentar primeiro? Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom. Kézia. Um prazer. Prazer. Seja bem-vinda. Então, eu só estava acabando de passar o teaser com o Fábio, com um fragmentozinho da experimentação que a gente está fazendo na montagem. E eu estava só fazendo um comentáriozinho sobre que esse é um momento de lockdown e que está sendo difícil para todo mundo produzir nesse momento muito complicado, mas que ao mesmo tempo a gente entende que a arte tem um papel fundamental também para que as pessoas, para a nossa sanidade mental, né? Então, a gente vê também esse trabalho nos inspira também nesse sentido de buscar dar às pessoas uma acalento nesse momento de tanto sofrimento e desespero, né? Mas está sendo muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, sempre é uma oportunidade de a gente aprender coisas novas, novos fazeres, né? Então, a gente gostaria de convidar todos para poder estar conosco a partir do dia 14 de março. Nós estaremos apresentando ao vivo, online, a partir da Pousada Boqueirão, aos domingos, né, a partir do dia 14. Você está aí com as datas, sabe? Só para fechar aqui cartaz. Domingo, estava passando aí, as domingos e as sextas-feiras, não é isso? É, porque domingo é ao vivo. Aí, ó, tá passando, ó, apresentação ao vivo. Sexta e domingo ao vivo. Sexta e domingo. Isso, 14, 19, 21, 26 e 28. E as retransmissões às 19 horas, às quartas e às quintas-feiras, 17, 18, 24, 25 e 31. E aí, logo depois dessa retransmissão, a gente faz um bate-papo. Exato. E aí a gente vai abrir, inclusive, um canal de escuta, a gente vai querer ouvir um pouco com o público, poder trocar um pouco de informação, como a gente disse. Esse é um trabalho, obviamente, né, que é uma temática, a gente fala muito sobre questões relacionadas aos direitos da mulher, violência, né, de gênero, questões relacionadas ao machismo, ao racismo, mas também tem uma face, também é cômico, também é irônico, sarcástico, é divertido, é um espetáculo que tem um pouco dos dois, do drama e da comédia, também bem bacana, convido a todos, tenho certeza que vocês vão gostar. As apresentações são gratuitas, né? A gente foi contemplado pelo edital da Audivan, que aproveito também para fazer um adendo e reconhecimento para nós da classe artística. Esse edital está sendo de fundamental importância mesmo, porque os teatros fecharam, a gente não tem onde realizar os nossos trabalhos e, graças a Deus, e veio o Audivan, que, né, o edital que está nos possibilitando, nesse momento de pandemia, continuar trabalhando, produzindo e realizando. Então, a gente foi contemplado e o Audivan nos permite justamente ter funções de fazer as apresentações de forma gratuita, né? Então, é só acompanhar a gente nas redes, que a gente vai estar sempre transmitindo através do Instagram, do Facebook e do canal do YouTube. É sempre o mesmo nome, Medea em Carne Viva, tanto tudo junto, né? Tanto no Insta quanto no Face, e é só colocar Medea em Carne Viva no YouTube, vocês encontram o nosso canal, mas a gente vai estar sempre jogando nas nossas redes, né? Os cards, lembretes, quando a gente estiver próximo do dia da apresentação. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa, Fábio, que você quer falar? Não. Acho que não. É só falar que também assim, um grande diferencial desse momento que a gente vai estar fazendo agora, o espetáculo, é justamente a gente está trabalhando com a tradução em Libras, né, que é uma coisa que a gente não tinha feito antes e que está sendo muito interessante para a gente como um processo de aprendizado mesmo, né?
porque, assim, além, obviamente, de ser sempre de interesse que a gente aumente cada vez mais o público e a acessibilidade da nossa arte, quando a gente faz isso, a gente também acaba enriquecendo muito o nosso próprio repertório e nossas novas formas de pensar. Então, a inclusão das Libras está sendo um processo de aprendizado para a gente também, né? Descobrir novas formas de se fazer, de se pensar também, né? O que significa determinadas coisas para outras pessoas que têm outros pontos de vista. Tanto que eu estou achando tão enriquecedor esse processo que eu já quero fazer aula de inscrição. Essa é uma das coisas muito bacanas do edital também da Secult, da FUNSEB, que está de parabéns, um edital muito sensível, voltado justamente para toda essa questão identitária das mulheres pretas, né, das equipes que têm mulheres majoritariamente, foram também, de certa forma, pontuadas disso. Houve todo um estímulo para a questão da inclusão social e das pessoas com deficiência. A gente está muito feliz por isso ter sido contemplado, porque realmente é um edital que tem especificidades muito bacanas. E aí nos serviu de inspiração e estímulo para que a gente pudesse hoje ter a oportunidade de ter a Libras, né? E expandir essas novas formas de se fazer para o nosso trabalho artístico, né? Então, está sendo muito bacana mesmo para vocês. Olá. Então, quer dizer, não, eu só estava falando, se você quiser, esse finalzinho acho que é importante colocar. A gente estava dizendo que um dos diferenciais para a nossa montagem dessa formata agora vai ser a inclusão da tradução em Libras. Isso, e que isso está sendo muito enriquecedor para a gente, porque é um processo de aprendizado para que a gente possa compreender também outras formas de se ver e viver e observar, obviamente, a vida, a existência como um todo, né? E a gente nunca tinha tido essa oportunidade, a gente está aprendendo muito, e que eu tenho interesse agora também pela audiodescrição, porque além de ampliar, obviamente, o público, eu entendo que também é um processo enfim, é uma coisa que faz com que a nossa humanidade seja exercida, né? E a gente enriquece o trabalho como um todo, a partir do momento em que a gente se torna cada vez mais acessível às pessoas, né? A inclusão, de uma certa forma, traz um caráter muito especial mesmo, assim, para o projeto. Está mexendo com todos nós, e isso está sendo realmente muito prazeroso, essa vivência, sabe? E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez a todos. Nos acompanhem nas redes sociais. Gratidão a todos que acompanharam a nossa live. Provavelmente, os bate-papos que nós teremos nessas datas, né? A gente vai retomar alguns desses assuntos que foram falados aqui com mais calma. Não vai ser somente eu e o Fábio, a gente vai trazer outras pessoas da equipe, inclusive a Mariana Freire, que era atriz que estava até então fazendo e que, infelizmente, nessa temporada não vai poder estar conosco atuando, mas continua fazendo parte da equipe, vai estar conosco nos bate-papos também para fazer sua troca com o público, viu? E é isso, gente. Muito obrigada mesmo, gratidão. Obrigada, meu povo. Obrigada, acompanhe a gente, as datas estão passando aí embaixo, mas aí é bacana ficar ligada nas redes sociais, né, onde a gente vai estar divulgando as coisas que vão acontecer e acompanhe os próximos bate-papos, enfim. E é isso. Valeu, tchau, tchau. Beijo. Acha.